Bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 493. Imagina um treco desse, a gente mais um pouquinho e vamos chegar ao programa Paz e Bem de número 500. Quando é que a gente poderia imaginar algo disso? Mais 7 programas e chegamos ao 500. Isso é sinal de que tem vida, mesmo de maneira inesperada, não planejada. Sempre tem vida. Sempre vale a pena lutar pela vida. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Estamos começando uma semana cheia no canal Paz e Bem. Semana cheia no canal Paz e Bem. Nós temos, então, toda manhã o programa Paz e Bem. Temos na quarta-feira, logo depois do Paz e Bem, o Caminhos do Espiritismo e uma programação vespertina cada vez mais intensa. Segunda-feira, o curso sobre Jesus na História, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Terça-feira, o curso Jesus Cristo e os Outros, um olhar para o relacionamento de Jesus Cristo nos textos bíblicos, a partir dos textos bíblicos, com todos os outros, né, e outras, com o monge Marcelo Barros, para pensar interculturalidade, para pensar interreligiosidade, para pensar interconviccionalidade. Quarta-feira, nosso curso de espiritualidade com Faustino Teixeira. Quinta-feira, nosso curso Humanismo e Judaísmo na Contemporaneidade com Rabino Alexandre Leone. E sexta-feira, Fernanda Carlos Borges, Mulheres e Mitos. Programação intensíssima todo dia. Agora tem programação de manhã e à tarde no canal Paz e Bem. Esses dias na programação vespertina no Paz e Bem, na Pós TV 247, sempre em geral no dia seguinte, tá bom? Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, vem para cá, inscreva-se. Então, se você está assistindo pela Pós TV 247, dá um pulo no canal e faça a sua inscrição. E se você tiver chance, tiver possibilidade, quem tem, sei lá, quem tem nessa altura do campeonato com essa crise, de tornar-se uma assinante solidária, na descrição desse vídeo, ou na página do canal, na cobrinha que fica bem no alto aqui, no canto direito, você tem possibilidade também de fazer essa assinatura, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vive uma sensação de fim de mundo, de que está tudo desmoronando ao nosso redor, não é? É uma coisa muito forte essa sensação para todos e todas nós. Acho que essa pandemia do coronavírus trouxe muito presentemente para nós essa sensação de fim de mundo. Que a gente tem sempre mania de achar que nós somos os primeiros, os especiais, os únicos. Nós somos os primeiros, especiais e os únicos, mas também nós somos muito ordinários e comuns. Ordinários, ordinárias e comuns. Esta sensação de fim de mundo não é algo que nos pertença exclusivamente. Vários povos antes de nós, várias gerações antes de nós, já experimentaram a sensação de fim de mundo. Vou ficar em 2 exemplos de um povo fundamental na história da humanidade, ou pelo menos da humanidade, da civilização judaico-cristã, os próprios judeus. Pensar o exílio dos judeus na Babilônia, na Antiguidade, a destruição de Jerusalém pelo exército romano, ainda na Antiguidade, e a Shoah, o Holocausto, já no século XX. Os judeus, nesse sentido, são especialistas em fim de mundo. Se pensarmos as outras situações de peste que devastaram grandes porções da humanidade, também sensações de fim de mundo e que se colocaram ao longo da história. Se pensarmos aqui na nossa América, nos maias, nos incas, dizimados, os maias não se sabe muito bem, aparentemente dizimados por condições ecológicas, os incas dizimados pelo massacre espanhol. Se pensarmos nos milhões e milhões e milhões de gentes, pretos e pretas,
feitos escravos, trazidos, sequestrados da África para as Américas. Então, muito antes de nós, brasileiros, bom, e hoje, né, mesmo hoje, então se estamos falando de nós, brasileiros e brasileiras, para pensar geograficamente, né, antes de nós, os chineses e as chinesas, os italianos, as italianas, os espanhóis, as espanholas, e agora, sincronicamente conosco, os estadunidenses, né, para desespero dos bolsonaristas que vinham defendendo a ideia de que não precisa isolamento, né, essa barbaridade que o Bolsonaro tem feito de sair à rua, vai começar no Japão também, né, porque eles estavam dizendo até ontem, de boca cheia, não, o Japão não fez e tá ótimo nada. O ministro da Saúde japonês avisou, quinta-feira passada, o primeiro-ministro, de que o pau que bate em Chico bate em Francisco, não é? De que ao fato do governo japonês não ter levado a sério a pandemia, vai começar a cobrar seu preço em vidas também no Japão. Então, aquilo que acontece aqui no Brasil acontece em outras geografias. Mas nós temos, muito perto de nós, do ponto de vista da geografia e da nossa história, um grande exemplo de situação de fim de mundo. Alguém que a gente pode mirar, alguém com quem nós podemos aprender diretamente. Não há nesse território que, desde a invasão, 500 anos atrás, foi tomando esse nome, né, ao longo do tempo, mas acabou por tomar esse nome de Brasil. Isso aqui não é Brasil, gente. Esse nome Brasil é um nome que os invasores deram para esse grande território ocupado pelos povos originários até 500 anos atrás, sem serem incomodados pelos invasores, que, por sinal, o que mais trouxeram para cá foi peste. As pestes, as armas e as pestes. As armas e as pestes que dizimaram os povos originários ao longo das épocas. Estes povos originários, então, há 520 anos, são verdadeiros especialistas em fim de mundo. Há 520 anos, o mundo dos povos originários vem se desmoronando, vem sendo destruído pela ação dos invasores. Então, hoje, este Paz e Bem é um Paz e Bem que busca, pela segunda vez, voltar-se à sabedoria dos povos originários para que a gente possa aprender como conviver nesta situação de fim de mundo. Para que a gente possa aprender como enfrentar esta situação de fim de mundo. E quem sabe a gente possa reencontrar pelas mãos dos nossos irmãos e irmãs, povos originários desta terra, nossa terrenalidade perdida, né? Nossa relação perdida com a terra. Está aqui, a gente fez no Paz e Bem, anotei aqui, Paz e Bem de 19 de março, portanto, 11 dias atrás, um Paz e Bem sobre este livro do xamã Yanomami, figura referencial para esta terra, Davi Copenaua, A Queda do Céu. Estão lembrados? Quem não assistiu, vale a pena assistir. Quem não comprou, é um livrão, mas aqui tem 40 anos de histórias e conversas de Davi Copenaua com o antropólogo francês, o Bruce Albert. É francês? Não, eu acho que é belga, o Bruce Albert. Aqui não diz, deixa eu ver, sim, diz sim. Não, ele é francês, nasceu no Marrocos em 52 e vive com Yanomami desde os anos 70, há 40 anos. Então, este livro, Paz e Bem, de número 482, de 19 de março. E a este livro se junta hoje este outro livro de um grande líder indígena do país, como Davi Copenaua, está aqui, Ideias para o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, uma das grandes lideranças indígenas, reconhecido mundialmente como uma liderança dos povos originários. Um livrão de Davi Copenaua, do Yanomami, um livrinho de Ailton dos Krenak. Um livrão. Mas os dois com sabedoria profunda. Este aqui foi escrito depois deste.
Então, e A Queda do Céu é uma grande referência, né? Então, em várias passagens aqui, Krenak menciona o livro de Schopenhauer, de Davi Schopenhauer. É muito impressionante, porque esse livrinho foi escrito, na verdade, ele é a transcrição adaptada de palestras que o Ailton Krenak deu em Portugal entre 2017 e 2019, e foi editado em 2019, então bem antes da pandemia. Mas a gente olha esse livro e vê as profecias, advertências em relação a essa situação que a gente vive hoje, em relação à crise do coronavírus. Eu separei vários trechos desse livrinho, nós vamos ler juntos esse livro hoje, mas é claro, compra, se você puder, lê, porque é uma leitura para fazer de maneira rápida, em 2, 3 horas, de maneira pausada, o resto da vida, né? O resto da vida. Então, vamos lá. Eu fui separando páginas aqui para a gente passear muito. Agora, essa contracapa aqui interna também maravilhosa, né? Ideias para adiar o fim do mundo. É disso que trata-se hoje nossa urgência. Temos urgência em adiar o fim do mundo. Que a liderança de Jair Bolsonaro quer fazer acontecer já essa semana. Porque trata-se disso, né? Página 19 a 21. Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações vai tomando conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Eles inventam kits super interessantes para nos manter nesse local, alienados de tudo e, se possível, tomando muito remédio. Porque, afinal, é preciso fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que produzem. E eles vão fazer remédio e um monte de parafernálias para nos entreter. Para que não fiquem pensando que estão inventando mais um mito, o do monstro corporativo, ele tem nome, endereço e até conta bancária. E que conta? São os donos da grana do planeta e ganham mais a cada minuto espalhando shoppings pelo mundo. Espalham quase que o mesmo modelo de progresso que somos incentivados a entender como bem-estar. Os grandes centros, as grandes metrópoles do mundo são a reprodução uns dos outros. Se você for para Tóquio, Berlim, Nova York, Lisboa, São Paulo, verá o mesmo entusiasmo em fazer torres incríveis, elevadores espiroquetas, veículos espaciais. Parece que você está numa viagem com Flash Gordon. Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a subhumanidade. Não é assim que Bolsonaro, e aqui estou falando o nome de Bolsonaro, mas estou falando de uma corrente de opinião, né, que é expressa a partir dessas elites, das grandes corporações e dos grandes bancos, e que tem sua expressão mais radical em Bolsonaro e no bolsonarismo, né? Porque tem uma humanidade, vamos dizer, bacana, e tem uma camada mais bruta, rústica, orgânica, tem uma subhumanidade, uma gente que fica agarrada na terra. Parece que eles querem comer terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, envoltos na terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda, tanto que as corporações têm criado cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da terra de sua mãe. Vamos separar esse negócio aí, gente. Gente e terra. Vamos separar esse negócio aí, gente e terra, essa bagunça. É melhor colocar um extrator na terra. E principalmente gente que não está treinada para dominar esse recurso natural que é a terra. Recurso natural para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar?
E veja, nesta hora em que o coronavírus devasta as cidades, o que a parcela mais esperta dos ricos está fazendo? Está indo para fazendas, está indo para sítios, está voltando para a terra, porque sabe que na terra está a potencial salvação, distanciamento dessa crise do coronavírus. 25 a 28. Mas eu vou ler saltando, tá? Davi Copenaua ficou 20 anos, eu falei 40, mas foram 20 da conversa. Eles se conhecem há 40 anos, mas... Não, se conhecem há 20 anos. Davi Copenaua ficou 20 anos conversando com o antropólogo francês Bruce Albert para produzir uma obra fantástica, chamada A Queda do Céu. Palavras de um xamã Yanomami. O livro tem a potência de mostrar para a gente que está nesta espécie de fim dos mundos, como é possível que um conjunto de culturas e povos ainda seja capaz de habitar uma cosmovisão, habitar um lugar nesse planeta que compartilhamos de maneira especial, em que tudo ganha um sentido. As pessoas podem viver com o espírito da floresta, viver com a floresta, estar na floresta. Portanto, são livros de esperança dessa cosmovisão, de constatação de que somos natureza. A natureza não há uma natureza aí a ser dominada, que foi a grande loucura. Não, loucura não. Foi a grande crueldade dos séculos XIX e XX. Supusemos-nos separados, apartados da natureza, e ela, a partir de uma interpretação profundamente equivocada na civilização judaica cristã do livro do Gênesis, né, que estamos aí para dominar a terra, o Papa já falou disso. Nós estamos aí para administrar a terra como bons jardineiros, diz o Papa. Isso aqui, essa é a compreensão que faltou, né, que as elites recusam-se a ter a partir do século, especialmente dos séculos XIX e XX, né, de que a terra está aí para ser tomada, devastada, a natureza está aí para ser totalmente detonada. Prossegue o Ailton Krenak. Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isto gera uma intolerância muito grande em relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. É muito interessante, né? O ódio, Bolsonaro tem ódio à vida de uma maneira geral, mas esse ódio que ele devota de maneira particular aos povos originários, aos quilombolas, aos sem terra. É impressionante, né? Como tem um ódio direcionado a este recorte de gente ao redor do Brasil, espalhadas pelo país, que, como ele diz aqui, é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Não, não. Essa definição é maravilhosa, né? Humanidade zumbi. É esta humanidade que a extrema-direita, o bolsonarismo e essa expressão tão radical das elites pretende criar. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. O fim do mundo é uma estratégia das elites. Esta é uma das grandes constatações de Ailton Krenak. O fim do mundo é uma estratégia. Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isto, estamos adiando o fim. Narrar. Narrativa. A vida é narrativa. A vida é contar a história. A vida é mergulharmos dentro da história da nossa própria vida. E narrarmos. O que é a poesia? Senão uma grande possibilidade de narrativa sobre a vida.
O que é um conto? Um romance? Uma declaração? Uma canção? São todas narrativas para adiar o fim, como diz o Ailton Krenak. Mais um trecho. Como os povos originários do Brasil lidaram com a colonização que queria acabar com seu mundo? Quais estratégias esses povos utilizaram para cruzar este pesadelo e chegar ao século XXI ainda esperneando, reivindicando e desafinando o coro dos contentes? Questão fundamental. Olha para os povos originários. Olha. Vi as diferentes manobras que os nossos antepassados fizeram e me alimentei delas, da criatividade e da poesia que inspirou a resistência desses povos. A civilização chamava aquela gente de bárbaros e imprimiu uma guerra sem fim contra eles, com o objetivo de transformá-los em civilizados que poderiam integrar o clube da humanidade. É o que o Bolsonaro está dizendo, né? Ele diz assim, os índios são que nem a gente. Vamos botar paletó e gravata nos índios, né? É o sonho do Bolsonaro. Muitas dessas pessoas não são indivíduos, mas pessoas coletivas. Células que conseguem transmitir através do tempo suas visões sobre o mundo. Então, esses dois aqui transmitem essa visão e esses ensinamentos sobre o enfrentamento para esta situação de queda do céu e de fim de mundo. Mais um trecho. Ainda temos um tempinho aqui. Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Cair, cair, cair. Há 500 anos os povos originários caem. Nós aqui no Brasil, com os povos originários embarcados nesta nave que cai, cai, cai desde 2015, 16, estamos caindo em velocidade acelerada, não é? Desde o golpe de Estado. Por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade criativa e crítica para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço, não como um lugar confinado, mas como cosmos, onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. Há centenas de narrativas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam mais do que aprendemos nessa humanidade. Nós não somos as únicas pessoas interessadas no mundo, somos parte do todo. Isso talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que nós pensamos ser, além de diminuir a falta de reverência que temos o tempo todo com as outras companhias que fazem essa viagem cósmica com a gente. Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, a eleição de Bolsonaro, ele menciona aqui, me perguntaram, como os índios vão fazer diante disso tudo? Eu falei, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupado como os brancos, como que vão fazer para escapar dessa? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes uma das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos. Maravilha. Portanto, é multiverso, a multidiversidade. É na maravilha da diversidade e não nessa tentativa neonazista, neofascista de uniformização que está a possibilidade de adiar o fim do mundo. Vamos caminhando para o final, que já está dando o nosso tempo. Aqui uma explicação sobre nosso falante. Aqui. O nome Krenak, Ailton Krenak, é constituído por dois termos. Um é a primeira partícula, kre, que significa cabeça, e a outra, nak, significa terra. Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados.
das nossas memórias de origem, que nos identifica como cabeça da Terra, como uma humanidade que não consegue se conceber sem esta conexão, sem essa profunda conexão com a Terra. Portanto, Krenak, que a gente toma como sobrenome do Ailton, é o nome do seu povo, Ailton Krenak, Ailton dos Krenak. Não a Terra como um sítio, mas como esse lugar que todos compartilhamos e do qual nós, os Krenak, nos sentimos cada dia mais desarraigados. Desse lugar que para nós sempre foi sagrado, mas que percebemos que nossos vizinhos têm quase vergonha de admitir que pode ser visto assim. A Terra é lugar sagrado, toda ela, toda ela. Quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem, isso é algum folclore deles. Quando dizemos que a montanha está mostrando que vai chover e que esse dia vai ser um dia próspero, um dia bom, eles dizem, não, uma montanha não fala nada. Enquanto não recuperarmos a capacidade de ouvir a montanha, nosso vínculo com a terrenalidade que nos conforma está cortado, está rompido. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, consideramos que isso é atributo exclusivo dos humanos. Nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Quando deixamos de nos entender como terranos, como gentes integradas a este multiverso de tantas outras gentes, gente montanha, gente rio, gente árvore, gente pássaro, eles passam a ser coisa, mercadoria a serviço da civilização dos brancos, a serviço das elites que nos dominam. Para encerrar, devíamos admitir a natureza como uma imensa multidão de formas, multiverso, incluindo cada pedaço de nós, de você, de mim, de Krenak, dos Krenak, de Ailton Krenak, incluindo cada pedaço de nós, estou só olhando o tempo aqui, que somos parte de tudo, 70% de água e um monte de outros materiais que nos compõem. Então, cada ser humano é composto deste monte de outros materiais e desta água que conformam o multiverso. Nós somos tão iguais a tudo aquilo que chamamos de natureza. Tão iguais, tão semelhantes, tão irmãos e irmãs. Tão imersos e não destacados. E nós criamos essa abstração de unidade. Sim, contra a diversidade. E o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles são a expressão culminante, como Hitler e o nazismo foram, dessa ideia de unidade, dessa ideia de pureza, raça pura, dessa ideia de submissão de tudo aquilo que não sou eu e os meus iguais, a mim e aos meus iguais. Ou, no caso de Bolsonaro, a mim e a elite a quem ele serve. Nós criamos essa abstração de unidade, o homem como medida das coisas, e saímos por aí atropelando tudo, num convencimento geral, até que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam, agindo no mundo à nossa disposição, pegando o que a gente quiser, sem reverência, sem amor, sem alegria, sem dança, sem canto, sem poesia. Esse contato com outra possibilidade implica escutar, sentir, cheirar, inspirar, expirar aquelas camadas do que ficou fora da gente como natureza, entre aspas, ele põe aqui. É isso, né? Natureza lá, eu aqui. Mas que por alguma razão ainda se confunde com ela. Tem alguma dessas camadas que é quase humana, uma camada identificada por nós que está sumindo, que está sendo exterminada da interface de humanos muito humanos. Humanos muito humanos. Terrível essa definição. Verdadeira.
Os quase-humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada, da técnica, do controle do planeta. Eu diria que são milhões de pessoas, colocado nessa que o Ailton definiu nesse livro fantástico como a subhumanidade. Milhões de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança macabra, civilizada, da técnica, do controle do planeta. E por dançar uma coreografia estranha, ele escreve aqui, eu digo, uma coreografia maravilhosa, são tirados de cena. Eu vou ler. Eu digo, profecia, profecia. Vamos lá? Vou ler exatamente o que está aqui. E por dançar uma coreografia estranha, são tirados de cena por epidemias, pobreza, fome, violência dirigida. Está aqui. Entre 2017 e 2019, este homem previu. Está lendo? Ó, vou aproximar ainda mais. As epidemias como, na verdade, parte da estratégia das elites humanas para extirpar, no caso agora, os mais velhos da face da Terra, para ir extirpando todos aqueles que são inúteis. O que foram as epidemias que devastaram os povos originários, senão, na verdade, uma estratégia, tanto faz, gente, tanto faz se é inconsciente ou inconsciente, o que importa é que ela está lá. A estratégia da dizimação dos povos originários pelas epidemias de gripe, de varíola, de sarampo, todas essas epidemias que foram, que dizimaram boa parte dos povos originários. Mas eles estão aí. Eles são especialistas em fim de mundo. Podemos aprender com eles. Podemos mesmo. Fica então, recomendação para quem está na quarentena, tiver condição de comprar, mas olha, tem muita entrevista com esse homem aqui, com Ailton Kupenau, Ailton Krenak, no YouTube. Muita entrevista. Tem uma série na qual ele tem um papel fundamental. Tem muita coisa para ver. Basta pesquisar. Entra no YouTube, digita Ailton Krenak. Entra no YouTube, digita Davi Copenau. Se você aí na quarentena não tem dinheiro para comprar, esse livro aqui é um livro caro, esse aqui não tanto. Mas se você não tem dinheiro, e também, sei lá, daqui a pouco os Correios têm que parar também. Não dá para esses homens e mulheres dos Correios saírem desprotegidos desse jeito. Então, na quarentena agora, vai no YouTube e aprende com eles. Aprendamos com eles. Ok. O tempo passou, 33 minutos já. Passei muito da hora. Mas vamos meditar o fim do mundo. E vamos meditar a partir da experiência e da sabedoria dos povos originários, estratégias para adiar o fim do mundo. Tá bom? Uma espinha ereta, respiração profunda, que se conecte com a respiração do multiverso. Não, o multiverso tem muitas respirações. Tem a respiração de uma corredeira, que é ofegante, que é o auge do vigor, da força. Mas nós vamos nos conectar com a respiração do remanso, com a respiração das estrelas, lentamente. Ok? Olhos fechados, respiração profunda, um mantra. Pode ser Krenak, pode ser Kopenawa, Yanomami. Escolha seu mantra. Ônibus. É isso. Boa semana, gente.
Começamos a mergulhar agora na fase mais aguda da pandemia, feita epidemia aqui no Brasil. Fiquemos juntos e juntas. Paz e bem. Paz e bem.